Fala aí, pessoal. A onda agora é fibra, a onda agora é alta velocidade, então eu vim aqui para botar o pessoal para pensar. A gente tem muita propaganda saindo na mídia aí de internet acima de 100 mega. E será que resolve? Será que é uma boa eu contratar? O investimento vale a pena? E ninguém quer saber de fibra, de cabo na hora de utilizar. Então tá aqui, o Wi-Fi, que é o sem fio que a gente usa no celular, a gente usa no notebook. Hoje em dia praticamente ninguém usa conexão com cabo e muita gente pede uma internet de fibra, uma internet de 100, 200 MB e na hora de utilizar fala que não presta, fala que a operadora é ruim, que o serviço não está legal e não tem como fazer um teste, não tem uma ideia de como que funciona. Então eu resolvi fazer alguns testes, eu tenho feito uns testes aí com algumas internets de alta velocidade e eu queria colocar algumas informações para vocês como embasamento para quem está pensando em aumentar a velocidade da internet, está com uma internet que não está legal e aí, compensa? É só aumentar, só ligar para a operadora e fazer a contratação? Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem um serviço muito pareado nas operadoras do Brasil e aí você vai ter que olhar o que mais te atende com relação a pacote, oferta e a velocidade que você precisa. O que eu fiz? Eu fiz alguns testes aqui, na verdade vários testes, com testes com internet da TIM, que é a TIM Fibra, né? Que eles chamam de TIM Live. E eu tenho alguns testes também com a internet da Claro, ambas acima de 100 MB. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui? Primeiro, resolve eu passar a internet, vamos supor, você tem uma internet de 10 MB para 100 MB, o que vai influenciar na velocidade final que você tem? Então, algumas informações primeiro. A maioria das placas antigas, elas eram, que a gente fala de 10/100. Ela era 10 MB e chegava a 100 MB. Então, ela tem essas duas velocidades no caso de placa de rede, o famoso cabo. Se você pega uma internet, suponhamos de 150 MB, alguns dos pacotes que estão sendo vendidos aí no mercado, e coloca ela numa placa 10/100, a primeira coisa que você vai ter é 50 MB jogado fora. Então, que tipo de equipamento que você tem hoje para poder ligar no modem que vem da operadora? Normalmente as operadoras já instalam um roteador que vai ser porta giga, que vai até 1000 megabits por segundo. Então, você provavelmente, se você não tem um roteador sem fio ou um roteador cabeado que tenha porta que é gigabit por segundo, você vai usar o equipamento da operadora. Nem sempre o equipamento que a operadora coloca tem uma excelente qualidade. Então, se você pensa em ter uma qualidade para a sua rede local, o ideal é que você tenha os equipamentos bons. Então, fica aí um comentário. Você tem um equipamento 10/100, ele vai chegar no máximo a 100 MB. Outra coisa, Wi-Fi. Você tem vários padrões Wi-Fi, então eu não vou entrar no detalhe de cada um, vou só colocar uma dica aqui. Entra no Google, no YouTube, digita lá o Wi-Fi AC ou Wi-Fi N e você vai ter uma série de opções aí de comparativo explicando o que é Wi-Fi AC, o que é Wi-Fi N, mas em resumo, você tem os mais comuns aqui no Brasil ainda, é o padrão G, que vai até 54 megabits por segundo, o N, que tem uma série de variações de velocidade, os dois na faixa de 2.4 gigahertz, perdão, e você tem o padrão AC, que tem a faixa de 5 GB, que você vai ter uma internet um pouco mais rápida. Qual que é a diferença do 2.4 para o 5? É o comprimento de onda. Então você teria o 2.4 uma onda maior, só que ela tem uma velocidade mais baixa. O 5 GHz você tem uma onda menor, mas ele é mais suscetível à interferência, então o alcance dele vai ser menor. Então vamos lá, para os testes que eu fiz aqui. Primeiro eu peguei aquela plaquinha, eu acho que tem um vídeo dela no canal, é Raspberry Pi. Ela é uma placa que tem um Wi-Fi N e tem uma placa de rede de cabo 10/100.
Esse primeiro teste que eu vou mostrar aqui foi um teste que eu fiz na TIM Fibra com 150 megabits por segundo. Veja que ele teve uma constância nos testes. Eu tive que fazer um teste nessa placa console, tá? Uma ferramenta é o Speed Test, mas é uma versão console. Então ele teve na média aí uns 90 megabits por segundo e 50 de upload, que é o próximo. Esse link tem 60 MB de upload. Ele não ia passar de 100, porque a placa é 10/100, então eu já tenho uma trava. Mesmo utilizando um link acima de 100 MB, eu não consigo um download de 100 MB. Comparativamente, eu fiz aqui dois testes, um utilizando a ferramenta EAQ e o outro utilizando a ferramenta Speed Test com o notebook que eu fiz o unboxing dias atrás. É um notebook da Avel e ele tem porta Giga. Eu liguei ele no cabo diretamente na porta Giga do roteador da operadora. E aí vamos ver, olha a diferença de teste que eu tenho aqui. 197, a operadora acho que abriu um pouco mais a banda do link. E eu tenho aqui no Speed Test uma média aí de 180, 180 e pouco, com o upload no limite. Então seria o ambiente ideal que eu tenho um teste de conexão no cabo feito na operadora. Esse teste eu não tenho ele gravado do link da NET, que eu fiz um teste com o link da NET de 120 MB e ele deu em torno de 130 no cabo, tá? Então o comportamento ele é similar. Se eu utilizo um notebook que tem uma porta Giga, eu vou utilizar toda a banda que tem disponível do circuito, e isso eu estou fazendo um teste só de uma máquina. Então se eu tiver várias máquinas utilizando, é claro que isso vai ser dividido para essas várias máquinas. Quando eu utilizo a rede 2.4, que é uma rede com alcance maior, mas com uma degradação maior de velocidade, veja a velocidade que eu tenho no Raspberry Pi. É uma placa N, mas eu baixo a velocidade para a faixa de 25 megabits por segundo de download e uns 30 de upload. Então, no notebook Avel, que já é um equipamento mais novo, eu tenho aqui 2.4, fazendo um teste no mesmo circuito, no mesmo link. Eu cheguei a uma média de 100 megabits por segundo e o upload de 60. E aqui eu quero fazer uma observação. Essa minha rede 2.4, ela não é a do modem. Eu utilizei um roteador para fazer esse teste que ele tem uma placa 10/100. Então pode ser que eu conseguisse uma velocidade mais alta no 2.4, mas como o meu roteador Wi-Fi é 10/100, eu já perco grande parte da banda que a operadora entrega na limitação do meu equipamento. É a mesma coisa aqui no Speed Test, 94 MB de média de download, e aí o upload eu consigo chegar no limite, porque o 10/100 o upload ele tá abaixo. Se eu passo os testes para a rede 5 GB, que é uma rede mais nova e com a velocidade maior, e aí a velocidade maior, qual que é a velocidade? Vai depender do equipamento que você compra, tá? Isso é disponível em várias velocidades. Então eu tenho aqui os testes que eu fiz com o notebook Avel, que já é um equipamento mais novo, tem mais memória, mais processamento. Eu tenho aqui uma média, vamos colocar aí de 130 a 140 de download e o upload batendo cheio na rede 5. Eu estou com o equipamento do lado do roteador da operadora, então eu não vou ter uma degradação de sinal tão alta. O que eu percebi é que tem uma diferença, por isso que eu coloquei aqui 3 testes de cada ferramenta, porque eu notei uma diferença de performance de um para o outro, provavelmente em função do servidor que ele testa a conexão. No caso do Speed Test, na Wi-Fi 5 GB, eu tive uma média aí de em torno de 185 e o upload no limite. Os outros testes que eu fiz no meu celular, que é um OnePlus 5, eu tenho nele eu tenho opção de colocar a rede 5 GB e vários celulares novos também já estão preparados, como Motorola X4, os iPhones, os Samsungs mais novos, todos eles têm a rede 5 GB.
E no caso da 2.4 eu vou ter uma qualidade diferente, lembrando que nesse teste que eu estou fazendo, eu estou usando um roteador que ele já vai degradar na entrada porque ele é 10/100. Então, no speed test, esse primeiro teste aqui de média de 50 megabits por segundo, eu estou fazendo na rede 2.4. Olha a diferença para 5 GB, que é o 185. Se eu pego o EAQ, que é a outra ferramenta disponível, esse teste que eu estou mostrando para vocês foi feito numa rede 5 GB, então eu tenho uma performance acima de 100 MB, e essa rede 5 GB ela está no modo do operador, então ela está entregando a velocidade máxima, próximo da velocidade máxima no caso do Wi-Fi. Comparando com o cabo eu tenho uma perda, mas não é absurda. E na 2.4 eu caio praticamente para metade do desempenho. Lembrando que no caso do comparativo do Wi-Fi com o cabo, o Wi-Fi funciona half duplex, ou seja, ele funciona upload depois download, ou download depois upload. E a placa de rede, ela tem a opção de funcionar full duplex, que você tem a comunicação nos dois sentidos, então você tem um ganho de performance. Eu tenho salvo os testes que eu tinha feito nos links no link da NET. Então esse link da NET é um link de 120 megabits. Esses testes mais com desempenho melhor, 118 e 115, são na rede 5 GB. Veja que a performance é similar da outra operadora. E aqui eu tenho uma degradação absurda para 25 MB de download, que é um teste na rede 2.4. Essa rede 2.4 já tinha mais equipamento ligado, então eu acabo tendo uma divisão do sinal. E lembrando que quando você tem uma rede que ela está configurada para vários padrões do Wi-Fi, ele vai funcionar na velocidade mais baixa. Então se você tiver um dispositivo que é G, que ele vai puxar a velocidade para baixo, 54 megabits por segundo. Aqui são outros testes com praticamente a mesma diferença de performance, 120, 118 para 5 GB e 36, 54 para a rede 2.4. Aí eu coloquei aqui, algumas pessoas vão perguntar, pô, mas eu tenho um link de 15 MB e ele está batendo 15 MB. Eu não vejo essa diferença de performance. É possível que você não veja, mas na sensação de utilização, se o seu equipamento não for um equipamento bom, o Wi-Fi, você vai ter uma sensação de que a internet está muito ruim. Esses testes aqui eu fiz num link da Vivo, um link de 15 MB bateu 15, e num link da Oi, um link de 15 bateu 15 também. Então praticamente não existe perda, mas você está falando de um equipamento que é 10/100 de entrada e a capacidade Wi-Fi dele de saída também atende os 15 MB. Então é um cenário que você não tem uma degradação da velocidade em função dos equipamentos envolvidos, não tanto quanto um link acima de 100. Esse último aqui é um teste no 4G da Oi que acabou entrando aqui. Então o que eu queria colocar para vocês como ponto de atenção? Caso você resolva fazer uma alteração de internet, eu vou pegar acima de 100 MB. Então vou colocar aqui, vou pegar acima de 100 megabits por segundo. O meu roteador, ele tem porta LAN ou a porta Ethernet acima de 10/100? Se ele não tiver, você vai ter que usar o roteador da operadora, ou então você vai ter que adquirir um roteador com porta gigabit para você poder utilizar ou fazer uma segunda rede a partir do roteador da operadora. Outra coisa, os meus equipamentos que vão ficar na ponta, equipamentos da ponta, como que eles são? Eles são roteadores mais simples, são computadores antigos que não suportam o padrão AC, o padrão N. Você vai precisar atualizar isso? Então leva isso em consideração na hora de decidir, para não acontecer de você comprar um pacote de internet mais caro simplesmente para comprar.
Aí alguém vai me perguntar, mas então quer dizer que não compensa em hipótese algum um link acima de 100 MB? Muito pelo contrário. Se você for que nem eu, que tem uma utilização massiva de streaming, YouTube, Netflix e outras coisas que utilizam, e são vários pontos na casa, o que vai adiantar você colocar um link de, por exemplo, de 100 MB? Então, suponhamos que você tenha um equipamento funcionando a 25 e você tem um outro equipamento funcionando a 50 e um outro equipamento funcionando a 25. Vamos fechar o 100 aqui. Você teria esses três equipamentos funcionando tranquilamente, sem dar gargalo na rede, porque a sua banda de saída é de 100 MB de download. Então, vai depender da utilização, vai depender da quantidade de equipamentos que você tem e também do espaço que você tem que analisar as interferências que vai ter na rede Wi-Fi. Tá? Então eu queria deixar só essa informação para vocês. Eu descobri que de uma hora para outra os meus roteadores que era 10/100 praticamente virou peso de papel, porque muitos deles eu não tenho mais como atingir a velocidade máxima. E a tendência agora, o que eu for comprar de equipamento de rede, eu vou dar atenção para a porta gigabit e algumas outras coisas que, em função de internet mais baixa, antes a gente não dava atenção. Então, com essa popularização da fibra ou da net que entrega um cabo com uma velocidade mais alta, a gente tem que começar a ficar ligado nesses pontos para poder otimizar o investimento que é feito nos equipamentos. Então fica aí mais uma informação que eu deixo para vocês aí no canal. Quem não é inscrito, inscreve, marca no sininho. Já chegou o pente de memória do notebook Avel. Eu vou pegar ele nesse final de semana, já fazer o vídeo mostrando a montagem e alguma informação de como vai ficar o desempenho. Então tá aí, um abraço e inscrevam no canal, em breve novos vídeos.